Para você, qual é o principal agente dos fenômenos sociais? A sociedade ou os indivíduos? É possível eximir a sociedade de responsabilidade sobre as ações individuais em situações tão diversas como as impostas aos indivíduos com vidas tão diferentes? Para Emily Durkheim, os fenômenos sociais se organizam a partir de um conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual, chamado por ele fato social. Os fatos sociais podem ser entendidos como a maneira que agimos em diferentes ambientes, em casa, na escola, na rua, a forma como falamos, nosso idioma, sotaque, as gírias, a forma como nos vestimos, calças compridas, bermuda, saia, vestido, e até mesmo a forma como podemos dançar, cantar, nos expressar. Esses comportamentos, ainda que pareçam ou sejam sentidos como escolhas individuais, para Durkheim, são estabelecidos socialmente. Na concepção de Max Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. As normas sociais que Durkheim entendia como fato social, de acordo com Weber, existe somente por causa do sentido atribuído a elas pelos indivíduos, ou seja, não tem valor em si mesmas. A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos que reconhecem essas regras, atribuem-lhes sentido e manifestam as razões para obedecer a elas de forma consciente. Já para Karl Marx, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Dessa maneira, não é possível afirmar que os indivíduos têm primazia sobre a sociedade, ou o contrário, pois sua ação na vida social, assim como a estrutura na qual estão inseridos, é resultado de determinada situação histórico-social. Do mesmo modo que um nômade não poderia optar por ter uma residência fixa, o trabalhador moderno também não é livre para escolher suas condições de trabalho. Tanto as horas de trabalho quanto o salário dependem das condições materiais de determinado momento histórico. Um traço comum na sociologia contemporânea é o esforço para construir uma teoria capaz de interpretar o indivíduo e a sociedade como partes inseparáveis da mesma realidade. O sociólogo alemão Norbert Elias afirma que não existe dicotomia entre indivíduo e sociedade. Uma teoria que se refira aos conceitos de indivíduo e sociedade em termos antagônicos é inconsistente. Essa é uma falsa questão, pois a vida social é desenhada a partir de um constante processo de influência mútua, em que o indivíduo constrói a estrutura e é, simultaneamente, formado por ela. O sociólogo britânico Anthony Giddens avalia que o indivíduo na modernidade age de modo dialético em relação às estruturas. Giddens defende que os indivíduos são influenciados pelas estruturas de seu cotidiano, ao mesmo tempo que recriam essas mesmas estruturas mediante um processo de reflexão sobre sua própria prática. A partir das últimas décadas do século XX, a estrutura social vem sendo moldada para absorver um novo modelo de indivíduo, que se realiza como cidadão por meio do consumo. Podemos aqui perceber um duplo movimento: a redução da representatividade dos direitos sociais e políticos dos indivíduos, que fica evidente principalmente na esfera do trabalho, e a extensão dos direitos ligados ao consumo, com a ampliação da proteção do indivíduo como consumidor. Essa duplicidade é criticada pelo sociólogo americano Richard Sennett, que aponta um problema. A particularização cada vez maior da experiência social resulta em indivíduos fragmentados e, por vezes, desconectados da coletividade. A lógica de consumo produzida pela ação combinada das empresas e da indústria cultural cria nos indivíduos uma subjetividade que redunda apenas em consumismo desenfreado. Lembra da cena recente da reabertura de um shopping em plena pandemia? Pois é disso que estamos falando, de uma cultura superficial e geral que passa a ser uma referência social. Em outra perspectiva, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman
critica as novas configurações sociais que determinam os modos da construção da identidade social. O modo fragmentado e volátil como as identidades vêm se desenvolvendo não pode ser visto de uma forma positiva, pois as condições sólidas de reprodução da vida individual estão sendo substituídas por relações sociais e econômicas que não permitem identidades coletivas perenes, levando os indivíduos à busca de uma referência que nunca poderá ser dada pelo consumo. E você? O que você pensa sobre isso?